Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira a doutora Bárbara Schneider Garcês de Souza, advogada, graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e Advocacia Empresarial, mestranda em Direito nos programas de pós-graduação da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e representando neste momento o escritório Garcês de Souza Advogados Associados. Bárbara, um bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, Fabiano e ouvintes, tudo bom? Tudo tranquilo. Bárbara, o que nós mais temos ouvido falar nos últimos dias, quando se fala em cenário político com troca de governo, é reforma da Previdência. Inicialmente, quem tem direito hoje à Previdência Social? Bom, Fabiano, hoje quem tem direito à Previdência Social seria a pessoa que tem carteira assinada, a que trabalha por conta própria, que muitos chamam de autônomo, contribuinte individual, os empregados domésticos, que teve uma lei de alteração que também deu esse direito para eles, e os trabalhadores rurais. Vale lembrar que quando se faz 16 anos também dá para se contribuir por conta própria, mesmo não trabalhando, que nem estudantes e donas de casa também. É o autônomo. O autônomo. Recolhe, digamos, via carnê, né? Isso, tem dois tipos, o de 11% e de 20%. Vale mais a pena, dependendo da idade, pagar de 20%, porque você consegue se aposentar antes, né? A gente sempre dá essa dica para os nossos clientes lá no escritório. E quais são as regras atuais hoje para se aposentar, digamos, por tempo de contribuição? O que está valendo até o momento? Bom, para se aposentar por tempo de contribuição, tem a questão de ser diferentes tempos para homens e mulheres. Que nem para homens é necessário ter no mínimo 35 anos de contribuição. Já para mulheres, o mínimo é de 30 anos. Vale ressaltar que muita gente não tem noção, porque acha que se aposenta com idade ou está muito cedo para tentar fazer um cálculo. Só que assim, a questão da insalubridade, da aposentadoria especial, como se fala tecnicamente, não é muito utilizada ainda hoje em dia. Que nem, por exemplo, para o homem que trabalha em atividade insalubre, cada 10 anos trabalhado, ele consegue 4. Então, digamos, uma pessoa que tem 20 anos trabalhando em atividades insalubres. No final, o homem ganha mais 8. Já para a mulher, a cada 10 anos trabalhando em atividade insalubre, são 2 anos que ganha. Mas isso é bastante tempo contando no final, né? Quais são as funções mais comuns, assim, para se conseguir aposentadoria especial? Teria que ser analisado com calma, mas geralmente as funções que mais conseguem a atividade insalubre, a aposentadoria especial, como se fala, seriam os eletricistas, frentista, técnico em radiologia, bombeiro, guardas com arma de fogo, soldadores, calçadistas, que é bastante forte aqui na nossa região também. A maioria a gente tem conseguido. Agora, é necessário que a empresa pague lá na folha de pagamento insalubridade para que esse funcionário possa conseguir se aposentar com essa aposentadoria especial? Isso é uma coisa bem importante, Fabiano, porque assim, não é necessário que a empresa pague para o funcionário insalubridade ou periculosidade. O que o INSS entende? Que o empregado não tem que ser culpado pela negligência da empresa, de não pagar de forma correta. Então, não precisa a empresa pagar a insalubridade para o funcionário e mesmo assim o INSS, dependendo da atividade, considera e a gente consegue aposentar a pessoa de forma de aposentadoria especial. Como é que é calculado o salário que o aposentado vai receber? Isso sempre é uma dúvida muito grande. Quanto eu vou receber? Antigamente tinha uma fórmula um pouco diferente. Hoje em dia é calculado com a base na média dos últimos salários de contribuição durante o período de trabalho. A conta é mais ou menos feita assim. É apenas 80% das maiores contribuições. O resultado é um valor aproximado do salário médio, recebido no final da carteira do segurado. Mas sempre tem que calcular sobre esse índice e colocar nesse índice o fator previdenciário, né? Só que vale lembrar que quando se tem aposentadoria especial, o fator previdenciário praticamente não existe, né? Então o pessoal que consegue se aposentar pela aposentadoria especial é muito vantajoso hoje na lei atual, né? E a aposentadoria por idade? Eu não consegui o tempo mínimo, mas eu tenho idade mínima de aposentadoria. Como é que tem funcionado isso? Bom, a aposentadoria por idade teria que ter a idade e um certo X de tempo de contribuição. Que nem para o homem é necessário ter 65 anos
tá? Só que teria que ter pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Já para a mulher é necessário ter 60 anos e também 15 anos com tempo de contribuição. Que é o mínimo. O mínimo. Ali a gente também ouve falar que pretende-se mudar, aumentar pelo menos em 10 anos, né? Os principais fatores seria a idade, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por contribuição, que hoje não tem uma idade mínima, né? O pessoal se aposenta muito cedo com a aposentadoria especial. Temos homens que a gente conseguiu aposentar no escritório com 40 anos. Então é isso que o governo vai bater principalmente na tecla. E na aposentadoria por idade também. E na rural? Mudou algo já? Como é que ela está funcionando? Bom, a rural ainda não teve mudança, mas eles também estão pleiteando uma mudança. Hoje em dia tem que ter uma idade mínima de 60 anos para o homem, para conseguir se aposentar pela rural, e 55 anos pela mulher, tá? Sempre pensando no mínimo de 15 anos de contribuição. Só que vale destacar que a aposentadoria rural vem se dificultando ao longo dos anos. Antigamente, querendo ou não, era uma atividade mais fácil de ser provada. Hoje, com as entrevistas que o INSS faz, a dificuldade que está sendo, vale a pena procurar a ajuda de um profissional para ver certinho como é que pode proceder nesse caso, que não é uma coisa mais tão simples como a maioria dos pessoal achava, né? Necessita, na verdade, de suporte Sim. especializado. Então. Porque hoje em dia é feito, antigamente também, mas hoje em dia eles estão muito mais rigorosos nas entrevistas que é feito, né, para ver se é de atividade rural familiar mesmo. Se havia isso. Tem como se aposentar sem nunca ter contribuído? A gente nas redes sociais vê isso de vez em quando sendo explanado. Existe esse modelo? Sim, tem um modelo sim, que é atualmente chamado de benefício assistencial de prestação continuada. Muita gente chama de LOAS, tá? Ele garante o pagamento de um salário mínimo para pessoas acima de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência que não têm condições de suprir a própria subsistência. Esse é um dos pontos mais perguntados pelos nossos clientes também no escritório. Não precisa ter carência, não precisa ter aqueles 15 anos de contribuição, só tem que atingir essa idade quando é idoso e quando tem deficiência, algum grau mais alto de uma doença um pouco mais forte, consegue também se aposentar pelo LOAS. Um benefício que o governo tem. É um benefício assistencial, então, na verdade, para que a pessoa tenha uma forma de ter seu sustento, né? Isso, só que tem que ser provado que não tem capacidade de se manter, né? Digamos, se a pessoa já ganha pensão por morte ou algo assim, não dá para acumular esses dois pedidos. Isso aqui é um pedido muito interessante, porque a gente vê bastante gente hoje em dia com mais de 65 anos que não consegue se aposentar, né? Então, é um benefício bem interessante. E para pessoas com deficiências também, né? Que é um direito, que nem, por exemplo, síndrome de Down, tem esse direito já efetivo. Então vale a pena ir atrás, né? Muito bem. O governo Jair Bolsonaro entrou em janeiro agora e já estipulou uma medida provisória, a 871, lá no dia 18. O que ela está prevendo? O que ela disse, essa medida provisória? Bom, Fabiana, essa medida provisória dando o que falar, né? O presidente Bolsonaro assinou essa medida com o intuito de passar um pente fino nos benefícios previdenciários e ser uma novas normas contra a fraude. Subjetivamente é isso, no caso, né? Essa medida é bem importante salientar que ela tem validade por 60 dias, tá? E ela pode ser renovada por mais 60 dias. Enquanto ela está em vigor, ela tem efeito de lei, tá? Outra coisa bem importante, ela teve mudanças bem significativas, tá? Que nem, por exemplo, no auxílio reclusão. Hoje o auxílio reclusão passará a ter carência de pelo menos 24 contribuições. Antigamente o segurado que tinha feito uma única contribuição já conseguiria. Isso os dependentes podiam ser contemplados. Além disso, vale salientar também que é concedido agora, a partir de hoje, a partir da nova medida, que somente será para presos em regime fechado e não mais semiaberto como ocorria, né? Além disso, também tem que ter a comprovação de uma baixa renda, que levará em conta a média dos 12 últimos salários do segurado, não apenas o último mês antes de ser preso, como era levado em conta. Então, essa alteração foi bastante significativa para quem tem parentes ou familiares reclusos, né? Isso já com a medida provisória, então está valendo. Está valendo. Auxílio reclusão, que é então justamente esse auxílio para quem está, para a família ter o seu sustento, né? Isso mesmo. Ela está em vigor por esse prazo que foi concedido, né? 60 dias para não ser renovados por mais 60 dias. Só que já está valendo desde a data que foi.
Pensão por morte, Bárbara. Houve alguma alteração também nos últimos anos em relação a isso? Houve com essa medida uma alteração bem importante agora, que antigamente, para comprovar a união estável, por exemplo, era uma simples prova testemunhal, já bastava em maioria dos casos. Com essa medida, agora se exige prova documental para a comprovação da relação da união estável ou dependência econômica. Então, é uma prova fundamental hoje que antigamente não precisava, né? Antigamente, antes da medida, no caso. Essa medida também mexeu alguma coisa na questão da rural, aposentadoria rural? Mexeu. Não foi muito bem explicado o que vai acontecer com a aposentadoria rural, principalmente a questão do sindicato rural. Que nem, por exemplo, hoje, para comprovação de um certo tempo da aposentadoria rural, que muitas vezes se utilizava do pai, se necessitava um documento que era o anexo 12. Esse anexo 12, quem fornecia era o sindicato rural da localidade de onde que era trabalhado. O governo suspendeu essa emissão do anexo 12 pelos sindicatos e agora diz que era responsabilidade de ministérios da economia e da agricultura com parceria em órgãos federais, estaduais e municipais, que vão ter um cadastro único. Ainda não estamos conseguindo buscar essa nova forma. Então, que nem, por exemplo, lá no escritório a gente está buscando outras alternativas, outros tipos de provas, né? Porque o anexo 12 antes era uma prova muito boa para nós conseguir provar a aposentadoria rural da pessoa. Programa especial, que vem a ser isso? Bom, esse programa especial tem um objetivo de analisar processos que apresentam indícios de irregularidades e potencial risco de gastos indevidos. Que nem eu coloquei como exemplo o auxílio-doença, né? Um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, foi passado o pente fino nos auxílios-doenças e muita gente foi liberada, muita gente que precisava, inclusive. Então, assim, isso vai voltar a acontecer, tá? Só que, mesmo sendo liberados via administrativamente, sempre tem a via judicial, que o pessoal tem que sempre levar em conta. Então, vale a pena ir atrás do seu direito mesmo, achando, fui liberado, não tenho mais direito. Não, tem como recorrer via judicial. E isso vai acontecer agora bastante, né? Doutora Bárbara, acreditas que haverá muita mudança na questão da Previdência agora, porque é o que o governo mais tem, digamos, batido, que é necessário para que se mantenha a Previdência hoje como está? Haverá grandes mudanças mesmo? Bom, Fabiana, a gente está discutindo bastante isso ali no escritório para tentar entender como é que vai ser essa mudança que eles estão formulando. Não tem ainda um modelo exato do que eles querem fazer. Só tem ministros, o presidente, salientando os desejos que eles gostariam de mudar, né? Não tem nada ainda proposto exato. Eles querem propor agora em fevereiro, na segunda quinzena. Mas o atual modelo da Previdência, por exemplo, não tem uma idade mínima para pessoas com tempo de contribuição, né? E o governo está querendo mudar esse principal fator e colocar uma idade mínima no tempo de contribuição, além de aumentar a idade para quem se aposenta por idade também, tanto o homem quanto a mulher, e também fazer uma regra de progressão mais curta, digamos, que nos outros governos, devido a essas mudanças que tem. O presidente também já defendeu uma idade mínima sem diferença para o sexo. Digamos que nem hoje tem 60 para a mulher, 65 para o homem. Colocar 65 tanto para o homem quanto para a mulher. Foi uma das citações que ele teve já a respeito disso. É uma implementação bem complicada de conseguir fazer essa mudança, porque, digamos, se eles levam isso para a Câmara dos Deputados, que lá que apresenta a votação, eles precisam pelo menos de 308 votos dos 513 deputados federais que se encontram. Depois disso ainda é passado para o Senado e depois ainda para a presidência para homologar. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de acontecer, só que sim, eu acredito que vai ter essa reforma. E eu também acredito que é, então, extremamente necessário para o trabalhador procurar seu advogado de confiança para fazer um cálculo e analisar cada caso de uma possível aposentadoria o mais rápido possível. Porque vamos tentar fazer isso antes de ser votada, essa nova Previdência, porque muita gente vai ser prejudicada. Nem se for mudado, realmente colocar uma idade mínima para pessoas que têm só se aposentam por tempo de contribuição, tem muita gente que vai trabalhar 10 anos, 15 anos a mais. Então, uma coisa bem preocupante, se for ver, né? Então, quem está aí com receio de que vai sair muito prejudicado com a situação, eu sempre gosto de me usar como exemplo. Eu estou hoje com 47 anos, atingindo praticamente os 35 já de contribuição, né? Isso.
contando, claro, período especial junto, o melhor é encaminhar, então, realmente o pedido, né, para que possa garantir dentro da lei atual. O que for encaminhado agora, antes de alteração de lei, garante, digamos, o que tem na lei vigente hoje, né? Sim, isso é bem importante salientar. A gente também está com várias dúvidas de clientes, também de pessoas que nos perguntam na rua. Às vezes as pessoas têm a ideia de, eu sou muito nova para me aposentar, eu vou aguardar um pouquinho. Esse aguardar um pouquinho, antigamente até caberia na situação, logo eu aguardo um pouco, aumenta um pouco o meu salário. Só que na presente situação que estamos hoje não é uma boa ideia, porque se mudar e não tiver sido encaminhado, o governo Bolsonaro não vai ter uma lei de transição, que muitos falam, que nem o governo Temer queria 20 anos de lei de transição. O governo Bolsonaro já deixou salientar que não é o intuito deles. Então, assim, quem acha que teria tempo ou se acha muito novo, vai no seu advogado de confiança, faz um cálculo, dá uma analisada, porque muitas vezes as pessoas acham que não tem tempo e tem tempo. Pessoas que têm 15, 20 anos de carteira, se utilizar em insalubridade, logo atinge já 30 anos, né? Tanto para a mulher e 35 para o homem. Às vezes tem a roça do pai e da mãe, que dá para ser utilizado também antes do tempo de tu ter assinado a carteira, a partir dos 12 anos. Então as pessoas têm uma ideia que são muito novas, não conseguem se aposentar, só que vale a pena dar uma olhada, porque que nem nós conseguimos aposentar gente muito nova, que nem homem a gente já conseguiu aposentar com 40 anos de idade. Então, assim, o pessoal tem que levar isso em consideração e procurar seu advogado de confiança e dar uma analisada no que tem hoje. Até porque talvez a pessoa acha que trabalhou alguns anos apenas numa atividade especial, que isso não contaria. Mas dentro do cálculo que é feito, tecnicamente falando, conta muito, né? É muito significativo, muitas vezes. Tem pessoas que não têm noção que a atividade delas é uma atividade especial. Que nem, por exemplo, calçadista. Depende da função, mas geralmente, em 90% dos casos, a gente tem conseguido atividade especial. Então, muita gente trabalhou, ainda mais na nossa região, tem muitas fábricas de calçados, né? Frigoríficos, dependendo da função, também consegue, que também tem bastante gente. Madeireiras, metalúrgicos também. Várias funções que as pessoas não têm nem a noção, às vezes, que tem como atividade especial e consegue se aposentar bem mais cedo, né? Então, é muito interessante. Muito bem, então, você tem dúvida, gostaria de apenas, então, fazer uma consulta, na verdade, como está a minha situação, né? Procura, então, o escritório, no caso, a doutora Bárbara representa o Garcês de Souza Advogados Associados, está de portas abertas, você pode ir lá, leva a sua documentação já básica, carteira de trabalho, que já vão fazer uma análise, então, e lhe orientar de forma profissional, para que daqui a pouquinho você possa ser beneficiado ainda dentro da atual lei e não ser prejudicado, talvez, por uma mudança, né? Isso aí, Fabiano. Então, eu desejo que todos consigam analisar essa questão, procurar seu advogado de confiança e procurar realmente seus direitos, né? Porque é um direito do trabalhador conseguir se aposentar. Então, não deixe para depois, dá uma analisada agora, porque ainda temos tempo até, pelo menos, uns 15 dias até a primeira votação. Claro que não vai ser automático, né? Mas só lembrando que é melhor preparar que deixar depois para o final, quando já estiver na última fase de votação, para tentar ver alguma coisa, né? Isso, até para ganhar tempo, porque esse cálculo também ele leva um tempo para fazer, tem uma demanda de tempo, então você pelo menos já vai saber da sua situação, e se daqui a pouquinho tem a possibilidade, por que não garantir o seu direito, né? Isso aí. Então tá, quero agradecer muito a participação da doutora Bárbara Schneider Garcês de Souza, graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e Advocacia Empresarial, mestranda em Direito nos programas de pós-graduação da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e que representa aqui neste momento o escritório Garcês de Souza Advogados Associados. Obrigado pela participação, Bárbara, sempre convidada. Obrigada, Fabiano, e obrigada, ouvintes. Espero ter ajudado um pouquinho. Sem dúvida. Obrigado, bom dia.